Paz, povo querido, mais um CRI, por isso falei. Faz um tempinho, né, que eu não faço um vídeo, né, mas a gente tá bem corrido, né, e também tem algumas questões, assim, né, que eu tô passando, então acabei falhando algumas semanas com vocês, né. E a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia, né, é referente a Isaías 35, o versículo 3. Que diz assim, ó, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes, né? Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. O Senhor, né? O Senhor é o nosso Deus muito, muito tremendo, né? Ali é o 3 e a parte do 4 até a parte A ali. Mas eu vejo hoje, né? Nesses dias, nesse tempo tão incerto, com tantas questões, né? Tanto da nossa família, quanto ministério, quanto questões pessoais, relacionamentos, trabalho, né? Um período de tantas incertezas, né? E eu acredito que realmente é um momento que se a gente pode, né? Se a gente está bem, se a gente está firmado na palavra, se a gente está caminhando por uma fé inabalável, se a gente tem convicção do que a gente pode passar, mas nada vai nos desviar do propósito, nada vai nos tirar daquilo que o Senhor tem para nós. A gente realmente precisa olhar para o lado, né, e realmente confortar os que têm a mão fraca, os que estão com os joelhos trementes, os de coração turbado, né. A gente pode muito bem usar a nossa rede social, a nossa voz, né, para levar a palavra de Deus, para levar um consolo, um conforto, os grupos no WhatsApp que a gente tem, né, mandar uma palavra, mandar um versículo, mandar uma experiência, um testemunho seu, para fortalecer uns aos outros, né, diante de tantas incertezas, de tanta coisa acontecendo no nosso meio. Eu acredito que todos nós, cada um de nós carrega algo único, né, algo genuíno, algo especial, que eu não vou conseguir transmitir da forma que você transmite, né? Eu não tenho o mesmo olhar que você tem para as situações, porque o nosso olhar, ele é formado pelas nossas experiências, e cada um tem uma experiência diferente, né? Cada um tem um viver, uma criação diferente, decide fazer algo a partir daí e constrói uma vida diferente a partir do que passou. Então, cada um na sua essência, na sua particularidade, na sua autenticidade, tem algo para trazer que vai impactar outras pessoas, porque elas têm algo em comum, né? Algo que as conecta, elas têm afinidades. Então você pode alcançar pessoas que eu não alcançaria. Você pode tratar, firmar, renovar, ou trazer até Cristo pessoas que eu não vou conseguir alcançar, ou elas não vão conseguir entender na forma com que eu falo, da forma com que eu me expresso. Então você conseguiria atingir especificamente essas pessoas, né, que terão essa conexão, essa afinidade com a tua forma de ver o mundo, de ver as situações e de transmitir. Então eu creio que o Senhor tem para nós, né, nesse tempo, usar todas as ferramentas que estão ao nosso redor, na nossa mão, para fazer realmente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O ID não necessariamente você tem que sair do seu lugar. Muitas vezes, sim, se você tem um ministério que lhe foi entregue no seu nascimento, como missionário, como evangelista, com certeza você vai efetivamente para um campo missionário, que pode ser num bairro da sua cidade, pode ser numa cidade do seu estado, pode ser em outros estados dentro do seu país, ou pode ser fora do seu país, só o Senhor sabe. Mas para quem exerce os demais ministérios, muitas vezes é para você ficar exatamente onde você está, começando com a sua família, daí com os membros, com as vidas que o Senhor trouxer para você ali onde você exerce o seu ministério, como pastor, como mestre, como apóstolo, como profeta. Então, cada um, Deus é quem sabe, né, o formato que a gente vai exercer o ID, mas o ID é para todos, né? E dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, nossa comunidade, ali o nosso ministério, da nossa cidade, a gente pode exercer, né, o ID de diversas formas, através da evangelismo, rede social, enfim, né, nossa escola,
A gente pode e deve exercer o ID, né? Porque o que as pessoas estão precisando realmente nesse tempo hoje é do verdadeiro evangelho, que vai confrontá-las, vai tirá-las da zona de conforto. Porque Deus não é um pai que não sabe dizer não ao seu filho, pelo contrário, ele deixou bem claro na sua palavra: eu açoito o filho, aquele a quem eu recebo por filho. Porque Deus é mau? Não, mas porque ele nos ama tanto que, se for necessário nos disciplinar dessa forma, a correção realmente, né, da vara, como ele nos instrui ali em Provérbios, ele fará, porque ele sabe que é para o nosso bem. Porque uma criança bem educada, um filho bem educado, ele passa sim pela vara, pelo não, pela exortação, pela disciplina. Ele entende que tem limites, ele entende que tem consequências negativas pelo seu mau comportamento. Então, isso só um pai que ama muito faz. E hoje a gente tem confundido muito, porque o que esse século promove e propaga é que o pai que ama muito não diz um não para o seu filho. Ele respeita a vontade do seu filho desde que ele é pequeno, desde que ele é bebê, se possível. E isso é uma omissão e um erro grotesco, tremendo, totalmente fora do evangelho da palavra de Deus. Então, eu creio que as pessoas precisam muito que, se você conhece a palavra, se você lê, se você estuda, se você mergulha, se você realmente entende a importância que é para você se dizer cristão, você precisa conhecer o manual que fala o que descreve, o que realmente um cristão faz e o que ele vive. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E se você conhece a palavra de Deus, ou está conhecendo agora, da forma conforme você vai tendo as suas experiências, usa os seus meios para falar das suas experiências, bota para fora, testifica, renova a fé das pessoas, renova os joelhos cansados, os braços cansados, os corações turbados. Usa, né, da tua voz, das tuas experiências, o teu testemunho é a maior pregação que você pode fazer. Você pode ver muita eloquência, muito discernimento, muito, sabe, muito alinhado, assim, ó, discursos e palavras e pregações de várias pessoas, assim, porque o mestre, ele flui naturalmente, né, numa didática ali, né, num discurso muito coerente, né, muito uau. Só que o que traz vida para a palavra de Deus é o teu testemunho. Então, se você realmente tá tendo experiências com o Senhor, ou já teve, ou está começando agora, expõe, conversa, fala, né? Se permita ser uma ferramenta usada pelo Senhor. Porque ele diz aqui, ó, em Isaías 34, no versículo 16, nenhuma dessas coisas falhará, que é o livro, né? Eles encontraram o livro da lei do Senhor, né? Nenhuma dessas palavras falhará, nenhuma, nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Ou seja, nada do que está escrito aqui foi em vão. Nada do que está escrito aqui vai ser uma simples história. Não, tudo que está escrito aqui vai se cumprir e muita coisa já se cumpriu. Então, a gente precisa conhecer profundamente a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você e a palavra, você no seu secreto lendo a palavra, não é ouvindo pregações, porque pregações é a experiência, é a ideia de revelação que Deus deu para uma pessoa. Não foi para você, foi para uma pessoa. A pregação te ajuda, é como a sobremesa, né? Mas se você não almoça, você não mata a sua fome, você precisa comer o prato principal, e o prato principal é você e Deus e a palavra, né? Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que aumente a nossa fé. Nós precisamos ler a palavra de Deus, ter como prioridade na nossa vida. E a oração, que é a conversa natural que flui com Deus, o nosso secreto. Como eu já disse e repito várias e várias vezes, intimidade se tem no secreto. Não se tem no carro, não se tem no trabalho, não se tem na igreja, mas no secreto, você e Deus. E isso é muito importante, nós temos fixado em nós.
Agora, e o jejum também é algo muito importante, porque é uma vida de oração para quem leva isso a sério, de ter um relacionamento todos os dias com o Senhor, de oração e palavra. Você atrai a unção sobre a sua vida, aquela pessoa que carrega algo diferente. Agora, o poder para realmente transformar o ambiente, para as pessoas entenderem a sua pregação, entenderem aquilo que você está liberando, aquilo que você realmente precisa para ser liberado, aquilo que você precisa ser usado para cura, para o poder realmente da palavra de Deus trazer algo diferente, transformador no ambiente para as pessoas, como todos nós desejamos. Isso é através do jejum. O poder do Senhor se manifesta na nossa vida através do jejum. Então, são práticas que a gente precisa resgatar hoje. Por quê? Porque muitas pessoas estão realmente envoltas do engano, né? De uma vida superficial com Cristo, achando inclusive que estão salvas, sem ter prazer nenhum em orar, em jejuar, em ler a palavra. Práticas que o próprio Jesus fez, né? E ele nos diz que se nós o tornamos Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos salvos. Como que a gente pode ter tornado ele Senhor das nossas vidas e Salvador das nossas vidas se a gente não tem prazer em estar com ele? A gente só vai a gente só troca os nossos compromissos que a gente tinha antes de ir para uma bagunça num domingo à noite e vai para a igreja. Mas o resto da nossa semana a gente tem prazer em outras coisas. Ou seja, a gente não tem uma vida em Cristo, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida em Cristo, né? E isso flui, isso realmente as pessoas em volta conseguem perceber, porque a gente não tem frutos de arrependimento. A gente não muda, a gente continua os mesmos, a nossa casa é sempre um caos, o nosso trabalho nunca flui, ou flui de forma leviana, a gente não rompe, a gente não rompe no ministério, sempre briga, intriga, contendas, sabe aquela coisa assim? Por quê? Porque nós temos uma vida superficial em Cristo. Mas a partir do momento que a gente colocar em prática esses 3 pontos, essas 3 chaves que o próprio Jesus, sendo Deus, fez, o próprio Jesus praticou sendo Deus e praticou e falou que praticou. Porque muita gente tem tabu em questão do jejum. Claro, tu não tem que ficar se fazendo de vítima porque tu está fazendo jejum. Mas você não precisa esconder as 7 chaves que você faz, porque se você não testificar para as pessoas à sua volta a sua vida de devoção, aquilo que você tem feito em Cristo, como que você vai inspirar outras pessoas a viver o que você tem vivido? Então é necessário nós acrescentarmos o nosso testemunho de vida, aquilo que a gente tem feito, aquilo que Deus tem comunicado a nós, para que a gente possa inspirar e levar esse verdadeiro evangelho para uma cultura que está acostumada com o superficial, uma cultura que está cedendo como é que a gente fala? A relativizar coisas sérias, a relativizar a palavra de Deus, né? Botando o amor como uma omissão, como algo que aceita tudo, não aceita tudo, né? Pelo contrário, o amor, ele exorta, ele corrige, ele impõe limites, né? Ele não usa do amor para ferir outras pessoas ou para viver fora dos princípios, porque se você é um filho que ama o seu pai, você vai fazer o que o seu pai te pede, o que o seu pai te fala. E se está na palavra dele que as suas práticas estão erradas, as suas práticas não convêm, não se conectam, não compactuam com aquilo que ele deixou determinado como práticas de um filho que ama, você está errado. E é você que tem que se consertar, reconhecer e retornar os teus passos e começar a ter frutos de arrependimento e começar a refazer e a reestruturar a tua vida, né? E permitir que ele te restaure e torne de novo o seu ser. E não a palavra que tem que ser alterada, né? Para agradar ou testificar, ou para que os irmãos fiquem no ministério, para que os irmãos não se sintam constrangidos ou como é que a gente pode dizer assim, confrontados. A palavra confronta mesmo, e glórias a Deus que confronta. Eu vim no ministério que a gente apanhava, eu digo até o céu da boca na ministração. Mas assim, ó, era o Pai falando conosco. O meu pastor eu chamo de Pai até hoje, porque ele fala em amor. E falar em amor não quer dizer falar manso. Sim, para você entender, não. Falar em amor é falar a verdade, te olhando nos olhos e te confrontando e dizendo essa atitude sua está errada.
Isso é falar em amor, independente do tom de voz, da forma, entende? Isso é o meu entendimento, não julgo quem pensa diferente. Mas era assim que eu vivi, né, com a minha família paterna ministerial e foi uma bênção para minha vida. Sempre mudou, me confrontou muito e eu tive grandes mudanças, grande aperfeiçoamento na minha vida. Tenho até hoje, porque graças a Deus eles são os pais espirituais que se importam com nós. E quando a gente precisa de algo, são eles que estão ali com a gente, são eles que nos auxiliam, são eles que nos tiram dúvidas, nos orientam, nos mostram o norte, oram conosco, sempre se importam, sempre se preocupam, em glória a Deus por isso, porque todos nós, mesmo pastores, nós temos que ser pastoreados, nós temos que ter pessoas sobre a nossa vida que compartilham o nosso coração, que oram com a gente, que entendem o nosso coração, que acreditam em nós, que acreditam no nosso ministério, no nosso chamado, e que realmente estejam ali disponíveis quando nós precisamos. Isso é muito importante. Se você é uma autoridade espiritual na tua igreja, procure alguém que você possa abrir o seu coração também. E também tem que ser um pastor responsável, se você é pastor responsável, ou algum pastor auxiliar, ou também responsável se você é um pastor auxiliar. Mas você precisa ter alguém que compartilhe das mesmas responsabilidades que você, para te entender, não só no teu casamento, na tua vida pessoal, que é muito importante, mas também no seu ministério, para te auxiliar. E nós temos vivido isso, e isso que tem nos sustentado até aqui, porque diante de tantas e tantas e tantas lutas que a gente passa, se a gente não tivesse esse suporte, esse apoio, a gente realmente não conseguiria, né? Porque além do pai e da mãe espiritual que a gente tem outros pastores amigos que são a bênção, né? Um grupo que a gente formou ali de pastores amigos que nos ajudam muito, né? Compartilham experiências com a gente e nos fortalecem nesses momentos. Então, eu queria compartilhar isso com vocês nesse dia, para que você, diante das suas experiências que você tem vivido, elas não sejam em vão, elas não sejam apenas para você, mas que você aprenda a compartilhar suas experiências da forma que você puder, como você puder, para que você conforte as mãos fracas, fortaleça os joelhos trementes e realmente possa acalmar corações turbados próximos de você com o verdadeiro evangelho, com as suas experiências em Deus, firmados na palavra de Deus, orando, jejuando, para aquilo que você precisa, para que a gente siga firme, seja seja as virgens prudentes que realmente tem, né, óleo guardado, óleo reservado para esses tempos difíceis, onde tudo à nossa volta nos mostra que nada disso vale a pena, que o mundo tá um caos, que a gente é uma pessoa em Cristo, como foi nosso presidente que perdeu, subiu outra pessoa totalmente torta, né, totalmente voltada para outras coisas. A gente fica com aquele sentimento do não adianta, isso não vai dar em nada, olha quanta injustiça nesse mundo, né, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, e eu sou prova de que nos momentos mais difíceis é que a gente mais conhece a Deus. Então não desista diante de situações difíceis, confrontadoras, desafiadoras, de perda, de luto, de quando você vê o seu casamento, acha que você não vai dar certo, não tem mais jeito, o seu ministério, né, diante de perseguições, distorções, contendas, intrigas, não perca a sua esperança. Deus não é um Deus de confusão, cedo ou tarde Ele traz à luz tudo que está em oculto. Fique em paz, com a tua consciência tranquila, siga firme na palavra de Deus, na direção que Ele te deu para viver como ministério, que tudo vai vir à luz e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Em Deus tudo dá certo, fora dele é que as coisas realmente são insuportáveis, mas nele, ainda que a gente passe situações desafiadoras, a gente tem o Consolador, a gente tem o nosso amigo Espírito Santo, para nos dizer que vai ficar tudo bem. Se o seu caminhar tem sido conforme o manual do cristão, o manual de vida nosso, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, ainda que tudo pareça contrário, tudo pareça oposto, tudo pareça que está desmoronando. Não vai. Deus vai colocar tudo no lugar no tempo certo
e o que é seu vai se cumprir, como tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que ele falou a seu respeito vai se cumprir. Você precisa confiar e permanecer inabalável, ainda que você erre, ainda que você tenha dificuldades, ainda que você ainda não superou determinadas coisas, mas firme-se na palavra, perdão, na palavra, na oração, no jejum, que as coisas vão se alinhar. Você pode ter certeza, a única convicção que você pode ter na sua vida é que a palavra de Deus vai se cumprir e que Deus é real, é um Deus vivo e um Pai real. Ele faz e Ele controla todas as coisas, Ele sabe o que Ele faz. Me perguntaram recentemente por que eu gosto tanto de estudar a palavra de Deus, por que eu gosto tanto de ler a palavra de Deus. Eu confessei, né, claro, porque eu acredito que isso é bem de todos, é muito difícil, né, a gente conseguir se dedicar e ler a palavra de Deus, a gente tem muita dificuldade, mas eu decidi, porque tudo é decisão, realmente sempre buscar muito da palavra de Deus, porque ela é a nossa única convicção nesse mundo. A palavra de Deus sobre a nossa vida, a palavra dele sobre ele mesmo e de tudo que há de vir e de tudo que já aconteceu e que vai acontecer. Então, se você quer andar convicto, ainda que todos se oponham ao que tu está fazendo, ao que tu está falando, vá para a palavra de Deus, busque a palavra de Deus em oração, convidando o Espírito Santo para te revelar da palavra de Deus e jejuando. Se você combinar esses 3 fatores na sua vida, você sempre vai andar alinhado e sensível à voz do Senhor, mesmo que todo mundo fale o contrário em volta. E você vai conseguir andar convicto daquilo que você tem falado e feito. Então esse é um segredo imenso que eu guardo, levo para a vida, e se você quiser, né, andar por caminhos retos, caminhos certos, você também pode colocar em prática, porque ainda que você erre, o Senhor te alinha, o Senhor te corrige como filho que ama, e você volta para o prumo, volta para o caminho e segue realmente aquilo que é inabalável, aquilo que é a vontade de Deus, é a palavra dele para a nossa vida, amém? Seja uma ferramenta nas mãos dele. Faça da sua forma, mas faça. Compartilhe o evangelho, compartilhe a palavra de Deus. Deixa ele te usar dentro das suas limitações, do que você tem para oferecer hoje, mas partilhe das suas experiências e da palavra dele como você pode, para fortalecer as pessoas que estão precisando, porque a gente precisa que o evangelho de Cristo, que a gente realmente apresente o Pai para a criação, amém?